Saudações preclaros confrades. Em complemento ao vídeo anterior, eu esqueci de mencionar o seguinte: o Bolsonaro ficou falando repetidas vezes que durante os 14 anos do governo do PT nada foi feito. Bom, isso aí é uma grande mentira, não é? Até do ponto de vista tático, não é? Falando aí das eleições. Por quê? Porque o Lula ele foi eleito, não é, na eleição de 2002, assumindo o cargo em 2003. Depois ele foi reeleito e conseguiu eleger a sua sucessora mais duas vezes. E depois, em 2018, ainda colocou o Haddad no segundo turno, mesmo com o PT sofrendo todas aquelas pressões da mídia, do judiciário, da própria sociedade civil. Então, como que o Lula conseguiria ser reeleito se não tivesse feito nada? Como que o Lula conseguiria fazer a sua sucessora ganhar duas vezes as eleições se não tivesse feito nada? Como que o Lula conseguiria colocar de dentro da cadeia o seu candidato no segundo turno? Não é? Então, do ponto de vista tático, não é? O Bolsonaro também foi mal, porque um líder deve reconhecer os méritos do seu adversário, não é? Até para engrandecer a batalha. Não é? Pô, todo mundo sabe que o Lula fez inúmeras universidades federais. Durante o governo Lula foi criado os BRICS, que eu acho de suma importância, foi descoberto o pré-sal, foi desenvolvida muita tecnologia ali na Petrobras, teve aumento real do salário mínimo. Durante o governo Dilma tivemos pleno emprego. Em 2010, o último ano do governo Lula, o Brasil cresceu mais de 7%, o maior crescimento econômico desde a década de 80. Então, pô, são coisas que não dá para esquecer. Eu não fui estudar essas fontes, não. Essas fontes estão aqui, gravadas aqui, pô. Não é? Todo brasileiro sabe o que foi feito, não é? E o Lula respondeu muito bem isso, não é? Falando do povo do Nordeste. O Bolsonaro falando que concluiu a transposição do Rio São Francisco, o Lula falou: olha só, você fez 3,5% da obra, meu amigo. Você acha que o povo nordestino vai cair nessa sua conversa? O povo não é bobo, porra. Não é? Então, não reconhecer o que foi feito no Brasil durante o governo do PT é loucura. Isso daí para não falar que, por conta do prestígio internacional do Brasil, trouxeram para cá o que a Copa do Mundo e a Olimpíada, também durante o governo do PT. E aí algumas pessoas podem falar o seguinte: ah, mas é um evento cosmopolita, não sei o quê. Bom, pode ser, só que, por exemplo, governos como o do próprio Hitler, não é? Que é um governo oposto ideologicamente ao do PT, levou as Olimpíadas para a Alemanha naquela época para quê? Para demonstrar a sua força econômica, a sua recuperação econômica e social, porque antes daquilo a Alemanha estava afundada economicamente num desemprego, inflação, moeda desvalorizada. Com o Brasil a mesma coisa. O Brasil estava bombando durante um período, passou a ser a sexta economia do mundo, tinha uma engenharia bem desenvolvida, não é, na área da construção civil, e resolveu trazer para cá grandes eventos. Não é? E outra, o Aldo Rebelo, como já bem disse por aí, essa história do não vai ter Copa acabou unindo quem? Os traidores da pátria do PSOL, não é? Que representam o que? Uma esquerda liberal, aí, uma esquerda Soros, e também esses direitistas tucanos aí do nível do Aécio Neves, que hoje integrou o bolsonarismo. O PSDB, por exemplo, morreu aqui em São Paulo, por quê? Porque todos os eleitores do PSDB viraram bolsonaristas. Por que o PSDB morreu em Minas Gerais? Porque todos os eleitores do PSDB de Minas Gerais migraram para o senhor Romeu Zema. Ou seja, os candidatos do PSDB sempre foram antipetistas. E quando surgiu uma pessoa ou um partido mais antipetista do que o PSDB, os votos migraram. Por isso que o PSDB foi reduzido a pó. Mas é a mesma direita coxinha, não é? Com uma síndrome americanoide decrépita. Então é isso, confrades, se inscrevam no canal.